Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à palavra do dia. Joabe, o bipolar. O homem de caráter duvidável. Para falarmos de Joabe, irmãos, não tem como não falar de Davi. Joabe foi um comandante, ou melhor, um homem que começou sua carreira bem, mas que durante a sua caminhada se perdeu pelo caminho. Filho de uma irmã de Davi, chamada Zérvia. Seus irmãos eram Abissai e Azael, todos tidos como homens de caráter heróico. Segundo 1 Crônicas 2,16, Joabe, irmãos, é o segundo filho, seguindo a genealogia dos descendentes de Judá. Segundo a história, não sabemos o nome de seu pai. Alguns historiadores afirmam que talvez fosse Suri. E conforme 2 Samuel 2,32, ele foi enterrado em Belém. Mas sabemos o certo é que Davi escolheu Joabe como seu comandante e não Abissai, que era o primogênito. Talvez porque Davi em si mesmo não credenciava tal escolha. Joabe foi um soldado, irmãos, que sempre lutou em batalhas por Israel. Liderou o exército de Judá na vitória contra os rebeldes de Isbosete, filhos de Saul, ao lado de Abissai e Azael. 2 Samuel 2, 12 e 17. Abner fugiu da batalha e foi perseguido por Azael. 2 Samuel 2, 19 a 22. O irmão mais moço de Joabe. Mas Abner revidou e o matou. Tempos depois, foi ele a Hebrom e fez aliança com Davi. 2 Samuel 3, 6, 21. E Joabe repreendeu o tio por ter feito aquele pacto. E sem que o rei soubesse, Joabe tramou a morte de Abner. 2 Samuel 3, do 26 ao 27. E Joabe vingou a morte do irmão de forma covarde e traiçoeira. 2 Samuel 3, 27 e 30. Abner foi morto por Joabe como uma vingança de sangue. O certo é, irmãos, que Davi estava ciente de que Abner matou Azael em legítima defesa. Assim, quando soube da morte de Abner, Davi amaldiçoou a Joabe e sua casa. 2 Samuel 3, 28 e 29. E este foi o primeiro erro de Joabe. Vemos em 2 Samuel 3, 31 o quanto o Davi lamenta por Abner. 2 Samuel 3, 32 e 34. Davi usa suas palavras, irmãos, para falar do acontecido. Mas ao certo é que depois de conquistar a fortaleza dos jebuseus, Joabe foi nomeado comandante-chefe sobre todo o exército de Israel. 2 Samuel 5, 8, 1 Crônicas 11, 6, 8. Neste tempo, Davi já era rei sobre toda a nação inteira. Joabe se mostrou um general de grandes habilidades e ajudou Davi, irmãos, a firmar seu reino. Mas contudo seu caráter era de uma pessoa muito estranha, um homem de violência, cruel em certas horas, e que até ajudou a Davi a eliminar Urias. Em 2 Samuel 12, 26 e 31, ele deu todo o crédito a Davi pela captura de Ramote Gileade. O que seria este homem? Era um incógnito para Davi. Em 2 Samuel 24, 2, 4, vemos Joabe tentando, irmãos, dissuadir a Davi de enumerar o povo. Tinha uma mistura de caráter. Em 2 Samuel 14, do 1, 3, 19, tentava a reconciliação de Davi com Absalão, mas obstante em seu coração, já com outro pensamento. Vemos o contrário em 2 Samuel 18, 9 e 15, quando Davi dá uma ordem para que fosse poupada a vida de seu filho. Mas Davi recebe a notícia da morte de Absalão e chora amargamente por seu filho. 2 Samuel 18, 19 e 33. E é novamente repreendido por Joabe, em 2 Samuel 19, do 1 ao 10. Mas em vista disso, o rei substitui a Joabe por Amasa, filho de sua outra irmã Abigail, 1 Crônicas 2, 16 e 17, como comandante-chefe de Israel. Mas ao seu tempo, o astuto Joabe, irmãos, subjugou a revolta de Seba, e na primeira oportunidade ele assassinou o novo comandante, que se mostrava, irmãos, ineficiente. 2 Samuel 20, do 1 ao 22. Após tudo que ocorreu, Davi, talvez grato a Joabe ou por algum receio, devolve a Joabe o comando do exército de Israel. 2 Samuel 20, 23, 24, 2. Mas, mais tarde, a máscara de Joabe, irmãos, iria cair quando Joabe dá lealdade a Donias, junto com o sacerdote Abiatar,
para que Adonias se tornasse rei. Mas a primeira vez a lealdade de Joabe, irmãos, para com o rei faltou de tal forma que não teve mais como ser recuperada. Joabe deu apoio a Adonias, que se autodenominou rei no lugar de seu pai. 1 Reis 1:5-7. Esta foi uma grande declaração, irmãos, de oposição ao rei Davi, que já havia declarado que Salomão o substituiria, pois Davi já havia dito: Salomão será o meu sucessor durante o meu reinado. Certamente ele talvez se sentisse fraco demais para punir o sobrinho pelos crimes cometidos por ele. No entanto, nunca os perdoou, tanto que quando Davi estava no leito de sua morte, suas últimas instruções a Salomão foi sobre Joabe, Simei e Adonias. 1 Reis 2:12. Salomão mata Adonias, Simei e Joabe. Salomão deu ordem a Benaia para que matasse a Joabe. Desesperado, o ex-comandante buscou refúgio, irmãos, no seu tabernáculo ao Senhor, agarrado-se às pontas do altar, mas já era tarde, e Joabe morreu naquele lugar. 1 Reis 2:28-34. Tudo que o homem semeia, irmãos, certamente ele colherá. Este foi o fim de Joabe, o fim simplesmente de Joabe. Aquilo que ele plantou, ele colheu. Aleluias.